Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo agora é sobre o futebol brasileiro em geral. Essa semana tivemos um jogo aí da seleção brasileira pelas eliminatórias, onde o Brasil ganhou fora de casa do Chile de 1-0. E o meu papo não é sobre o jogo. É sobre o futebol brasileiro. E especificamente, o que isso causa internamente no nosso futebol brasileiro. Vou ser bem claro. Bem claro. Tem alguém gostando do futebol da seleção brasileira? Bom. Hoje tem o tal do... Já tivemos renatismo, gordiolismo, dadismo, manismo. Já tivemos um monte de coisa, né? E a gente tem o titismo. Mesmo contestado pela maioria dos cronistas, mesmo contestado por muitas pessoas, mas muitos técnicos, eu te digo que a metade dos treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro são titismos. São seguidores do mantra que o Tite faz na seleção. E você sabe de quem eu tenho pena? Sabe de quem eu tenho pena? Eu tenho pena dos pobres atacantes brasileiros que estão sendo exterminados por treinadores com as características igual do Tite. E não é só o Tite, tem treinadores estrangeiros também, mas eu não estou falando de estrangeiros, tá? Não estou falando de estrangeiros. A gente está falando de treinadores brasileiros. A gente sabe que tem os seguidores ou da escola do Tite lá no Atlético de Madrid, que o atacante é um mero figurante dentro do esquema. Na Juventus, os atacantes acabam sendo meros coadjuvantes. Tem que ter muita estrela, muita categoria para destacar, e outros. E aqui no Brasil não é diferente. Então, é sobre isso que eu vou falar. O tema, eu devo colocar provavelmente o desfavor ao futebol brasileiro que Tite e seus seguidores fazem. Porque aqui a gente tem, e eu vou citar alguns nomes, vai ter torcida que não vai gostar, porque são fãs, é um estilo de jogo, tem todos aqueles que apoiam, que gostam, mas é um desfavor ao futebol, e um desfavor principalmente aos atacantes. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. O grupo é para falar de futebol, não é para falar de política e nem para falar de religião, beleza? Mas não esqueça aí, dá o like, beleza? Só para lembrar, o canal Resenha com Magalhães aqui tem uma parceria com meu amigo Celestial Miranda, tá? Do canal Celestial Miranda, tá aqui embaixo na descrição do canal. O Celestial Miranda, torcedor do Bahia, traz muitas informações do Bahia, mas também fala sobre futebol em geral, mas principalmente do Nordeste e da Bahia. Se você é torcedor do Bahia, torcedor dos times do Nordeste, acompanhe lá, dá uma verificada no canal do meu amigo Celestial Miranda. Você sabe o que é futebol team? Não sabe o que é futebol team? Em breve estaremos falando sobre esse aplicativo, esse futebol virtual que é o Futebol Team. Aqui na descrição do canal
Já está escrito Futebol Team e tem um link. Vai lá nesse link do Futebol Team e dá uma olhada para ver o que é. Mas tem que ser com o link que está aqui embaixo. Em breve, nos outros vídeos, falaremos mais sobre Futebol Team. Beleza? Futebol Team. Grave aí. Esse anúncio já foi feito também lá no canal do Nicola, dentre outros aí famosos, falando sobre o Futebol Team. Gosta de futebol? Futebol Team. Tá aqui na descrição do canal. Em breve a gente explica mais. Então vamos lá, galera. Pra gente começar a falar. Qual é a minha opinião? Primeiro que o Tite, tô falando de mim, eu nunca gostei do treinador Tite pelo estilo. Ele é super campeão? É. Mas o estilo do Tite é o futebol brasileiro? Não. Então vamos um pouquinho mais lá atrás para vocês entenderem o meu ponto de vista antes de entrar aqui e começar a me massacrar. Vamos lá. O futebol brasileiro sempre foi visto como um futebol muito habilidoso, mas pouco tático. Pouco tático. Então, os estrangeiros vinham aqui, pegavam nossos melhores jogadores pela qualidade técnica que eles tinham e colocava um pouco de tática, ensinavam táticas a eles. Eles sempre falavam, taticamente eu melhorei demais. Porque taticamente o Brasil era fraco. E isso é realidade. Isso é realidade. O problema é que a tática, muita tática, engessa e tira o poder de criatividade do jogador. Porque ele tem que fazer um monte de funções, ele tem que fazer um monte de coreografias, como se fosse uma peça. E o individual fica em segundo plano. Ah, Magalhães, isso é o futebol moderno. Tudo bem, mas enfeiou o futebol moderno. Enfeiou. Porque ficou um futebol muito mais físico, muito mais tático do que técnico. Futebol é espetáculo. Porém, tomou uma proporção monstruosa para isso. Porém, meu amigo torcedor brasileiro, se o futebol fosse só tático e a técnica ficasse em terceiro plano, esses times ricos não iam atrás dos melhores jogadores. E os melhores jogadores são o quê? São estáticos? Não. Eles pegam jogadores com mais qualidade técnica. Que ele quer um cara muito técnico para poder estar na tática dele. Dentro daquela tática ele vai usar a técnica. Beleza? Simples assim. Ele não quer um cara só tático, ele quer um cara técnico também. Porque se você só botar num time cara muito tático, dificilmente ele vai ganhar algum campeonato. Ele tem que ter um diferencial, que é a técnica. Então os grandes times pegam os melhores jogadores que são tecnicamente acima da média. Então a técnica ainda é o diferencial. Ainda é o diferencial. E o futebol brasileiro sempre foi visto e sempre colocou medo nos adversários por causa da qualidade técnica. O Nego falou, cara, eu não sei de onde nasce tanto jogador técnico com qualidade técnica no Brasil. Brota de tudo quanto é lugar. E é verdade. Só que alguns treinadores brasileiros estão fazendo maior força, já há algum tempo, para destruir essa qualidade técnica. Por quê? Pela mediocridade de alguns treinadores em armar o seu time ofensivo. Não tem capacidade para isso. Aí vai no ponto inicial. O titismo. Só para lembrar, um dos maiores treinadores atuais do planeta, na qual já falou que ele tem um sonho de treinar a seleção brasileira, que é o Guardiola.
ele tem como referência a seleção de 82. A seleção de 82 se parece com essa merda que é essa seleção de hoje? Eu não estou falando dos jogadores. Os jogadores do Brasil têm muita qualidade técnica. Eu estou falando da tática, do estilo de jogo. Tem alguma a ver o que o Brasil jogava em 82 com o que joga agora? Não, não tem. Tivemos algumas seleções que tinham uma qualidade técnica muito grande, que também não ganharam. A de 98, porra, só tinha monstro. Eles não ganhou. Talvez faltou um pouquinho mais de concentração ali. Tivemos seleções que jogavam muito feio, mas que ganharam. Na verdade, em 94. Muita marcação, aonde dava liberdade para o Bebeto e para o Romário. Pelo menos a de 94 dava liberdade para o Bebeto e para o Romário. Hoje, os atacantes não têm liberdade para merda nenhuma. Os atacantes no Brasil, no futebol brasileiro, sofrem. Eles têm que ganhar o triplo de todo mundo. Porque ele tem que fazer todas as funções. De lateral, de zagueiro, de volante, de armador e, por último, se der, de atacante. Isso, em grande parte dos times aqui do Brasil. Então, o Guardiola tinha como base a seleção de 82. Lógico, ele aprimorou, que ele sabia que tinha que ter uma parte tática mais aprimorada, um sistema defensivo mais bem estruturado. Mas a base é de 82. E um cara desse quer administrar, quer dirigir a seleção brasileira, mas dificilmente ele vai ter chance. Gostaria eu que tivesse. Meu sonho é ter um cara desse na seleção brasileira. Talvez eu volte a assistir. Aí você me perguntou, pô Magalhães, você falou que não assiste seleção brasileira. Não assisto. Mas esse jogo contra o Chile eu fui assistir. Eu tô recém-operado. Então, eu tô assistindo futebol de tudo quanto é jeito. E eu fui ver essa merda. Pô, irmão. Sacanagem. O que esse treinador fez com o Vinícius Júnior. Com o Gabigol. Com o Paquetá. Com o próprio Neymar. Eu só falei do meio pra frente. Os dois laterais, um não sobe nunca, porque joga na Juventus, só joga atrás, não sobe nunca. O outro até sobe um pouquinho mais, mas aí você fica pensando, como é que o Arana é reserva nessa seleção? Porra, não dá. Mas sabe por que o Arana é reserva? Porque ele é muito ofensivo. Pô, você pegar os caras com a qualidade de Paquetá, Vinícius Júnior, Gabigol, Neymar, porra, bicho, e botar os caras pra marcar lateral, pra ir correndo no mano a mano até dentro da área, como é que esses caras vão ter fôlego pra atacar? Isso eu falo há anos. Isso não é seleção brasileira. O Tite tá fazendo um desfavor ao futebol brasileiro e um desfavor aos atacantes do Brasil. Como é que o Vinícius Júnior joga no Real Madrid? Ele joga mais na frente, filho. Início de temporada, o moleque já meteu 3 ou 4 gols. Paquetá na França joga mais na frente. O Gabigol, no Flamengo, ajuda até a marcar, ajuda, mas ele não tem essa obrigação. Ele até completa a marcação. Uma coisa é completar. É você se ajustar na marcação. Outra é você ter obrigação de estar acompanhando o lateral. O Gabigol não faz isso no Flamengo. O Gabigol não fazia isso com o Jorge Jesus. Esquema do Flamengo do Jorge Jesus é lá na frente. Mas não vamos falar de Jorge Jesus, porque Jorge Jesus não é brasileiro. A gente está falando de brasileiro. Ainda temos aqui no futebol brasileiro alguns que gostam de atacantes e dão moral pro atacante. Mas temos aqui muitos seguidores de Tite.
O Carille, que foi embora, não sei nem onde o Carille está. Mas temos alguns aqui. Vou citar alguns e não vou falar que eles são ruins. Mas para mim, atrapalham os atacantes. Dificultam os atacantes. Aí a torcida reclama que não cria, que não faz gol. Porra, irmão. Vai criar, vai fazer gol como se os atacantes têm que primeiro exercer a função de marcação, depois de atacante. O Guto Ferreira do Ceará é um desses. Bom treinador, mas ele não sabe armar um ataque. Vários jogadores pro ataque, ele foi minando o ataque do Ceará aos poucos. Só sabe atacar se for reativo. O treinador novo, o Dado, lá no Bahia, estava matando o ataque no Bahia. Ah, ele é ofensivo, mas ele estava matando. O coitado do Rossi, que já não tem tanta categoria assim, tem que marcar o lateral, o cara fica morto. Fica morto. O Roger, que estava no Fluminense, a mesma coisa. Deixa eu ver mais aqui. Filipão, Abel Braga. Ah, já ganharam muito? Ganharam, foram campeões do mundo, ganharam. Mas a gente está falando de esquema, de característica de futebol brasileiro. De não tratar o atacante como atacante, porra. Não tratar o atacante como atacante. A minha filosofia, que é de alguns treinadores ainda aqui no Brasil, é que a melhor defesa é o ataque. Se você tiver um ataque potente, se você jogar mais pra frente, você jogar com a bola no pé, falaram que bola é supérfluo, o gol é supérfluo, bola no pé não serve pra porra nenhuma. Isso é pensamento de treinador que tem falta de qualidade para montar um time ofensivo. O futebol, a essência do futebol é a bola. A criança quer ficar com a bola o tempo inteiro. Manda o jogador treinar sem bola. É um tédio. Por que todo treinamento, até físico, tem bola? Porque o jogador gosta de ficar com a bola no pé. Os treinadores não querem a bola no pé. Quer que o jogador fique correndo atrás do adversário. Porra, rega, irmão. A gente sabe que tem times fortes e times mais fracos. Sabe. A gente sabe disso. A gente também não é cego. Vai ter alguns times que você vai ter que jogar e não vai poder ir pro fight, porque senão tu vai tomar um saco. Vai ter que jogar mais atrás. Sim. Pô, mas o teu esquema tem que ser priorizando o gol. Não priorizando não perder. Alguns treinadores já entram com a filosofia de, bom, primeiro objetivo é não perder. Pô, bicho. Aí é complicado. Aí é complicado. Tem treinadores também que não sabem armar defesa? Tem. Tem aqueles treinadores que são completamente ofensivos, mas defensivamente são uma peneira. Aí também não serve. Não é desse que eu estou falando. O que eu estou falando é você armar um time de frente para trás. A maioria marca de trás para frente. Ah, primeiro eu armo a minha defesa para não perder, para depois tentar ganhar. Só que ele faz um esquema tão defensivo que ele mata os atacantes, porra. Você tem que começar o seu sistema defensivo lá no atacante, mas o atacante sendo atacante. Não o atacante sendo defensor para depois exercer a sua função. É isso que eu estou falando. E é isso que acontece no futebol brasileiro, com a metade dos treinadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda temos os últimos moicanos, né? Temos um Renato Gaúcho, que joga para frente. Temos um Rogério Ceni, que joga pra frente. Temos um Cuca, que joga pra frente. Tem um Diniz, que é meio doido, mas joga pra frente. Tem um Lisca, que gosta de armar um esquema um pouquinho mais pra frente. A gente tem alguns treinadores, mas infelizmente essa escola do Tite, pela falta de capacidade de montar times ofensivos com posse de bola, porque monta times ofensivos para o reativo, que dá certo. Não vou falar que não dá certo. Dá certo. Mas não é a cara do futebol brasileiro. Quiseram colocar o futebol brasileiro como europeu. Saiu da característica.
Saiu da característica. O Tite hoje é um desfavor ao futebol brasileiro. O titismo, que muitos acompanham aqui no futebol brasileiro, é um desfavor ao futebol brasileiro. E mais, é um desfavor aos nossos atacantes. É um desfavor aos nossos atacantes. Vamos lá. Quem é o centroavante brasileiro aí no mundo? Centroavante. O que está fazendo sucesso como centroavante, tem o Richarlison, mas acaba jogando mais pelo lado do campo, não é bem um centroavante. É aquele garoto, o Arthur, que foi do Ceará, que foi pro Palmeiras, que o Palmeiras fez uma puta de uma sacanagem com o moleque, e o moleque foi lá pra fora e tá fazendo gol. Ele é centroavante. Mas tá no time menor. Vamos lá. Tivemos Careca, de que eu lembre. Careca de centroavante jogando com Maradona. Aí depois do Careca, a gente pega o Romário, centroavante, melhor do mundo. Sai do Romário, a gente cai ali. Ronaldo Fenômeno, a gente pega Ronaldinho Gaúcho, que não era um centroavante. Um Rivaldo, que não era centroavante, mas jogava no ataque. Ó, tudo ataque. Tivemos o Adriano, um monte, que jogou pouco tempo, mas centroavante, reconhecido no mundo. Quem é o centroavante reconhecido no mundo? Centroavante, a gente tem o Firmino. Porra, Arrego. Por que a gente não tem mais um centroavante de renome? Porque o futebol brasileiro destruiu os centroavantes. A gente tem bons centroavantes? Tem. Mas é nível caseiro, irmão. Tem agora o garoto que foi lá pro Atlético de Madrid, né? Jogou aí na seleção, até entrou nesse jogo. Tomara que ele jogue. Porque ele vai jogar num time onde a prioridade não é o ataque, é a defesa. O Suárez está lá. Foi campeão Atlético de Madrid? Foi. Vai ser? Vai. Mas o futebol é bonito? Não é eficiente. Tem treinador e tem torcida que gosta de resultado. Só resultado. É resultadista. Ela não está nem aí se o jogo vai ser bom ou não. É uma forma de pensar. Você pode concordar com isso. Ah, Magalhães, eu sou resultadista. Eu quero que meu time ganhe. Beleza. A gente vai discordar disso, mas você não está tão errado. Eu gosto de resultado, mas eu gosto de ver futebol. Mas é característica do futebol brasileiro? Não. Futebol brasileiro é campeão mundial diversas vezes jogando para frente, não jogando para trás. Jogando para frente. O melhor do mundo, o rei, jogava na frente. Pô, irmão. Então, para me concluir, o futebol brasileiro tem que dar uma retomada. E essa retomada tem que ser com outro treinador na seleção brasileira. Um treinador ofensivo que priorize o ataque e que faça o atacante ser atacante. Para esses treinadores aqui do Brasil, retranqueiros, começarem a ver como faz, irmão. Porque, senão, eu tenho pena dos atacantes aqui do Brasil. Pena dos atacantes brasileiros. Pena. E olha que a nossa qualidade é muito grande, mas muito mal utilizada por treinadores fracos ofensivamente. Uma pena. É um desfavor o que esses caras fazem para o futebol brasileiro. Principalmente na seleção. Aí a seleção vai para uma Copa do Mundo sem fazer um amistoso contra um time europeu. O Brasil vai à Copa do Mundo e não vai fazer nenhum amistoso contra time europeu. Vai passar vergonha. Com esse treinador, tudo para passar vergonha. Um abraço, até mais. Fui!